Oi, gente. Esse vídeo aqui é a parte 2 da resolução da lista 3. Aqui a gente vai fazer as questões 3 e 4. A questão 3 diz assim: João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Aqui ele mostrou a pirâmide pra gente. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é... Ele deu aqui as opções pra gente. A questão pediu a projeção do deslocamento na base da pirâmide. O que é isso aqui? Desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. A base da pirâmide é isso aqui. É onde encosta no chão. Seu bico da pirâmide fica para cima e isso aqui está apoiado no chão, essa base aqui. O A, B, C e D, essa base quadrada está apoiada no chão. Isso aqui é o plano da base. Show! A projeção, o que é? Sempre que a gente fala de projeção, você pensa em sombra. Projeção ortogonal significa a sombra de alguma coisa em, por exemplo, nesse caso seria a sombra na base da pirâmide. Como ele pede a projeção no plano da base, ele quer saber a sombra, ele vai fazer um caminho aqui por cima, e ele quer saber qual é a sombra que esse caminho, ia fazer, a sombra entre aspas. Você pega a sombra da pessoa em todos os momentos ali e você vê qual foi o caminho, as linhas que ele foi desenhando. Não sei se fica muito claro escrevendo assim, mas para fazer a sombra na base seria como se a gente estivesse iluminando por cima. Tipo, pensa que o sol está lá, meio-dia, está iluminando a pirâmide de cima para baixo, e a gente vai desenhar aqui embaixo, o caminho que ele desenhar, a sombra desse caminho. Então a gente vai ter que olhar a pirâmide de cima. A gente vai desenhar embaixo, porque a sombra vai estar logo embaixo de onde a gente passar. Então se a gente olhar por cima e fizer o caminho, a gente vai estar desenhando a sombra ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, olhando a pirâmide de cima, no caminho que a gente desenhar aqui, vai ser a sombra dele. Concorda? Porque a sombra vindo a luz indo de cima para baixo, a sombra vai estar exatamente embaixo de onde ele estiver. Então, se ele passar assim, a sombra dele também vai estar assim, que vai estar exatamente embaixo de onde ele passou, já que a gente está olhando certinho de cima para baixo. Então é só a gente pegar essa visão de cima para baixo e desenhar o caminho aqui. Ele começa no ponto A, aqui o caminho dele começa no ponto A, depois vai para o ponto E, depois M e C. Então se a gente desenhar aqui, por exemplo, aqui olhando na pirâmide normal, o caminho que ele fez é esse. Saiu do ponto A e foi até o ponto E. Mas ele quer saber a projeção desse caminho, a sombra que esse caminho fez. Olhando de cima a gente vê que o caminho foi assim. Então a sombra do caminho vai estar exatamente aqui também. Depois do E ele foi para o M, ele desceu por aqui. Depois do M ele foi para o C. Ele fez isso daqui. Saiu do M e foi até o C. Se a gente ignorar as outras linhas aqui, se a gente fingir que está olhando só para a base lá embaixo, a sombra vai estar igual ao que a gente desenhou, esse caminho aqui. Está exatamente na letra C. Agora a questão 4. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? A questão quer saber quantos litros a gente vai economizar trocando essa descarga, trocando a descarga normal pela descarga ecológica. Ele disse pra gente que a descarga ecológica, a cada descarga ela usa 6 litros de água, e a descarga normal usa 15 litros. Então, se a gente trocar, em uma descarga a gente não gasta mais 15, a gente passa a gastar 6. Com isso a gente economiza 9 litros, que é a diferença aqui, 15 menos 6, 9 litros é tudo que a gente não gastou nessa descarga, a gente economizou. Ele fala que são gastos em uma casa 60 litros de água por dia, como uma descarga normal. Então a família dá descarga 4 vezes. Por quê? 60 dividido por 15 dá 4.
Cada vez que eles usam, gasta 15. É a descarga normal que eles têm. Para gastar 60, eles usam 4 vezes. Se usasse 2, ia ser 30. Aí usa 4, são 60. Então, quantos vão economizar no total? Usando a descarga ecológica 4 vezes aqui, a gente já sabe que cada vez que a gente usa ela, a gente economiza 9 litros. Se uma vez a gente economiza 9, em 4 vezes a gente economiza, 4 vezes 9 dá 36 litros. Isso aqui é o que a gente economizou, não é o que a gente gastou. Repara que se fosse o que a gente gastou, a gente gastaria 4 vezes 6 litros. Isso daria 24. E tem essa opção aqui, que seria a letra A, mas está errado. Ela quer saber o que a gente economizou. Show? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente no WhatsApp, a gente vai atender com o maior prazer. E muito obrigado, amores. Grande beijo, a gente se vê na aula.